Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual o horário que você está assistindo este vídeo, mas sejas bem-vindo para mais uma palavra do Senhor. Hoje a gente vai dar continuidade em Juízes, capítulo 14, hoje do 1 ao 20. E paz sejam convosco, que a paz do Senhor esteja dentro da sua casa e que o Senhor hoje nos dê o entendimento da palavra. E vamos fazer uma oração para a gente poder começar e a gente entrar rapidinho, tá bom? Aí eu vou falar e a gente vai explicando, a gente lê um pouquinho e a gente vai explicando, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais este dia, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cuidar de cada um que está assistindo este vídeo, venha, Pai, estar nos lares, nas famílias, venha, Senhor, trabalhar sobre a vida de cada um, que a sua palavra entre o coração, Senhor, de cada um aqui, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha falar conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Juízes 14, do 1 ao 20. E assim, no capítulo 13, que a gente estudou semana passada, a gente conheceu um pouco sobre os pais de Sansão, sobre como que foi o seu nascimento, como que o Senhor chegou até ele, como que né, as instruções do Senhor para aqueles pais para poder cuidar de Sansão, e assim foi. Aí, nesse capítulo agora, no 14, a gente vai ser uma virada de chave na vida de Sansão, né? Aquilo que Sansão fez e tudo que vai acontecer na vida dele, né? Por não digo teimosia, por rebeldia, mas por situações que não dava para, não precisava, né? Então vamos lá. Capítulo 1, capítulo 13, versículo 1. Um dia, Sansão foi para Tímina. Ele desceu ali na Tímina e viu uma jovem do povo filisteu. Lembram que o povo filisteu estava dominando Israel? Lembram disso? E os pais de Sansão é da tribo de Dan. Então, portanto, Sansão também. E o povo filisteu estava dominando ali. E o Sansão desceu ali e uma moça muito bonita chamou-lhe a atenção. E assim, né? Ele viu aquela moça muito bonita, chamou seu pai e sua mãe e disse que queria casar com aquela moça. Ele não olhou para outras moças ou não olhou para, né? Ele simplesmente falou: eu quero me casar com aquela moça porque eu quero, eu me apaixonei e quero porque eu quero, né? Como se fosse um menino mimado, né? E os pais de Sansão ainda falou: olha, no 3. Aí os pais, porém, seu pai e sua mãe fizeram forte oposição, ou seja, eles não gostaram daquilo, porque era uma mulher estrangeira, né? Deus não queria que o seu povo casasse com mulheres estrangeiras, né? E aquela mulher ali, uma que era do povo inimigo e outra que ela era estrangeira. E então eles falaram: poxa, por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você quer casar com uma jovem que é filisteia? Será que aqui em Israel não tem nenhuma moça que te agrade? Mas Sansão bateu o pé, eu quero porque eu quero, eu gostei daquela moça, ela é linda e eu quero casar com aquela moça. E assim fiz. Porém, seu pai e sua mãe, para agradá-lo, já foi lá para pedir a moça em casamento. Ai, vai lá. Ele ficou assim: peça lá aquela moça em casamento para mim, vai lá, porque é os pais que pediam, né, a pessoa em casamento. E Sansão foi lá. Os pais foram lá, pediram ela em casamento. Sabe assim, mas que engraçado no versículo 4, no capítulo 4, capítulo 4 diz assim: o pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus.
pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. E eu comecei a refletir isso quando eu li essa passagem, esse pedacinho, eu comecei a refletir. Então, não foi por acaso que Sansão viu aquela moça, não foi por acaso que aquela moça estava ali, não foi por acaso que aquela moça agradou os olhos de Sansão. Tinha um propósito de Deus sobre a vida dessa situação, né? E às vezes há situações na vida da gente que acontecem porque tem um propósito de Deus. E Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E assim foi. Olha só, tinha um propósito. Deus já estava diante dessa situação, né? Às vezes ninguém estava entendendo naquela hora, naquele contexto. Os pais de Sansão não estavam entendendo. Puxa vida, mas por que aquela moça? Não sei o que aquela moça. Mas o Senhor sabia. O Senhor tinha um propósito. O Senhor já sabia como que ia ser feito. Então, foram lá pedir a moça em casamento. Desceram lá e foram pedir para Tímina pedir a moça em casamento. Então, assim, olha só. No 5 diz assim: quando Sansão estava indo com seus pais para Tímina, já na vizinhança da cidade, então Sansão estavam descendo, seus pais estavam descendo para pedir a moça em casamento. E eles já estavam próximos, tinha uma vizinhança na cidade, tinha uma plantação de uva ali existente. Aí, de repente, assim, do nada, naquela época até assim, hoje, assim, alguns países, né, alguns animais são soltos, né, eu acho que na África, que a gente tá vendo muito, assim, que os animais ficam soltos em alguns países, né, e naquela época não era diferente, gente. E, de repentemente, apareceu um leão. Um leão. Do nada. Entre a vinha. Né? A gente viu que um leão apareceu também para Davi. O urso apareceu para Davi. E Davi matou o leão. Davi matou o urso. E não foi diferente. Né? Não foi diferente. E aqui diz assim: então, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Não eram as forças do Sansão, era a força de Deus. O leão, ele sai rugindo. Quando o leão sai rugindo, o leão não faz perguntas, o leão chega simplesmente e ataca. Ele não fala assim, vou atacar hoje. Não, ele não faz pergunta nenhuma, ele não ruge. Aqui a Bíblia não fala que o leão chegou rugindo, não. O leão, de repente, ele chega e ele simplesmente ataca. Então, o ataque do leão, naquela época, era muito comum. E era devastador, porque ele matava pessoas. E aí Sansão pegou aquele leão, o Espírito do Senhor se apossou no Sansão, e ele pegou aquele leão e rasgou, como se fosse um cabrito. Rasgar um cabrito com as mãos vazia, coisas comuns em lugares extraordinários. Mãos vazias é o que você tem dentro de você, o que habita em você. É rasgar no meio, rasgou no meio, é o que tem dentro de você. E a gente viu ali que... E aí passou-se, ele desceu para Tímina, foi lá, pediu a moça em casamento. E aí tinha aquela coisa, né? Então ele foi lá, ele pediu, e aí você tinha que esperar o tempo certo para poder preparar a festa, poder preparar as coisas, porque o casamento naquela época não era um casamento que a gente faz hoje de um dia só, não.
É um casamento de 7 dias. Misericórdia, 7 dias um casamento. E naquela época era bem festejado. Era uma festa com bastante vinho. Era uma festa com bastante comilança. 7 dias. A gente já não consegue, não aguenta, assim, não digo não aguenta, mas é muita coisa. Imagina 7 dias. E a noiva tem que preparar o enxoval para o casamento, tem que preparar tudo certinho. O noivo vai preparando também assim um lugar para morar. Geralmente eles moravam com os pais da noiva, né? Do noivo. Então tinha que estar tudo preparado. Então tinha um certo tempo para esse casamento acontecer. Foram lá e falaram com o pai da noiva, concordou, tudo certo, belezinha. Tinha que voltar, né? Se eles estavam indo, eles tinham que voltar. Quando se passou-se um período de tempo, quando voltou, no capítulo 8, no versículo 8, quando voltou para Tímina, para o casamento, saiu da estrada. Olha só, Sansão saiu da estrada e pensou: eu vou lá ver o que aconteceu com aquele leão. Eu vou saber o que aconteceu. Foi uma curiosidade dele, né? Saber o que aconteceu. Então, o Sansão viu e olhou para o leão, as carcaças do leão ali. E entre aquela carcaça tinha um favo de mel, um enxame de abelha, um favo de mel. Sansão olhou e não pensou 3 vezes, né, gente? Ele foi lá e tocou, pegou o favo de mel, comeu aquele mel docinho, saboroso. E a gente sabia que Sansão não podia tocar em quê? Em mortos. Sansão era um nazireu, ele não podia beber, ele não podia comer nada impuro, né? Sansão era um homem consagrado para Deus, né? E ele foi lá e comeu favo de mel e tava tudo bem, tá tudo certo. Porque na mão, em um favo de mel, por quê? Satanás, gente, sabe onde colocar o lugar mais fácil, mais doce para atacar. E é assim que ele fez. Ele colocou mel na carcaça do leão. Por quê? Sansão ia tocar ali, naquilo que Deus disse para não tocar, para não mexer. E ele desobedeceu a Deus e tocou. Ele não parou para refletir. E é assim que o inimigo faz com a gente. Ele prepara coisas simples, a gente achando que não é. Ah, mas não tem nada a ver. Não. E é ali que ele pega e abriu a brecha para ele entrar. E Sansão fez dessa forma. Ele tocou em algo que não poderia. E ainda mais, gente. E ainda mais. Ele pegou e deu para os pais comer. Simplesmente ele deu para o pai comer. Ele não falou, ó, eu peguei do leão morto lá, tá? Não. Comeu e deu para os seus pais. Repartiu com eles e também comeram. Não ficaram sabendo que o mel tinha sido tirado da carcaça do leão. No versículo 10 diz assim: seu pai foi à casa da moça, segundo o costume. Sansão ofereceu uma festa. Naquela época, o homem que tinha que oferecer a festa. E o convidou 30 jovens para o seu casamento, para acompanhá-los até Tímina, para o casamento. E a festa estava muito boa, a festa estava muito alegre, tinha os filisteus, tinha um monte de gente. Aí, eu não sei, gente, o que aconteceu em certo momento, Sansão pegou e virou e falou assim: gente, vou fazer um desafio para os moços. Decifrar uma charada. Decifrar uma charada. E ele falou assim: bom, se vocês conseguirem decifrar o enigma durante 7 dias,
de celebração do casamento, darei a vocês 30 camisas e 30 vestes de festa. Se vocês não conseguirem, vocês me darão 30 camisas e 30 trajes de festas. E todo mundo concordou, todo mundo riu. Diga logo, qual é o enigma? Vamos lá, que a gente vai falar. Naquela época, o enigma era uma tradição dos filisteus, né? Fazia parte da cerimônia. Fazia parte da tradição do noivo para os convidados. E a gente também tem tradição, se a gente for olhar bem no nosso tempo hoje, nós também temos tradições, não temos? Nós temos para cortar a gravata do noivo, o sapato da noiva na bandeja a gente pede algum dinheiro, são ritos, né? Que a gente vai fazendo ali. São coisas que existem hoje. É um pouquinho diferente, né? Naquela época era enigmas. E hoje a gente faz um pouquinho diferente. Aí, tranquilo, gente. Aí Sansão pegou, fez o quê? Aí ele pegou e vamos fazer. Só que assim, a diferença é que eram 30 moços. Então, se 30 moços, cada um deles desse uma peça para o Sansão, estaria tranquilo. Mas Sansão era um só. Então, Sansão tinha que dar para 30 trajes de festa e 30 camisas. Então, para o Sansão, é prejuízo. Para os homens, não. Se a gente for olhar bem, cada um vai dar uma peça e tá tudo tranquilo. Mas para o Sansão, não. Ele é um só e ele tem que dar para todo aquele povo. Aqueles 30 homens, né? Aqueles moços. E aí, aí eles falam, me diz aí qual que é o enigma. Agora, vamos lá. No 14, no versículo 14, diz assim. Então, Sansão apresentou a charada. E foi esta. Do comedor sai comida. E do forte sai doçura. Aí o povo falou, mas que enigma é esse? E ficaram ali matutando. Se passou 3 dias e nada, ninguém sabia, ninguém não sabia. Então, gente, para não perder, para eles não conseguirem interpretar o enigma, aí eles falaram, não, a gente vai ter que, não vou querer perder, não vou querer dar 30 roupas, eu não sei o que, vamos lá. O que eles fizeram? Começaram a mexer com a mulher de Sansão. E eles falaram para ela assim, se você não quer morrer queimada, não quer que ponhamos fogo na casa do seu pai, convença Sansão a revelar a charada. E a gente, era toda hora aquele tormento naquela moça, e vamos, vou botar fogo na casa, vou te botar queimada, vou botar fogo na casa do teu pai, vou acabar com todo mundo. E aquela moça deve ter entrado em desespero. Então aquela mulher vinha e insistia todos os dias pro Sansão. Sansão, tu me amas? Então me conta a charada. Fala pra mim. Aí Sansão falava, não posso. Aí ela vinha de novo no outro dia. Sansão, conta o enigma pra mim. Você não contou pra mim. Eu sou sua mulher. Eu acho que você não me ama. Você não gosta de mim. Não sei o que. E ficou ali tormentando a cabeça de Sansão. E Sansão falou, mas eu não contei nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Eu vou contar pra você. E aí foi assim, durante 7 dias. No último dia, aquela moça chorou, se escabelou. Você não me ama, você não gosta de mim, você não sei o quê, você não contou pra mim nada, e não sei o quê, e tem segredo pra mim. E assim foi, gente. E foi assim. Acho que Sansão cansou. Sansão foi e contou pra ela. Contou o enigma para ela, revelou a solução. E assim era de se desesperar, né, gente? Se os filisteus estavam ali, os moços, provocando ela, pedindo para ela, vou te matar, vou matar todo mundo, vou matar queimado, vou botar fogo aqui. Ela foi lá e contou para eles qual era o enigma. Aí, gente,
chegou o último dia da festa, o 7º dia, no 18, versículo 18. Então, no 7º dia de festa, antes do pôr do sol, eles disseram o enigma para Sansão. Olha só o que eles falaram. Que coisa existe mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Gente, no último dia, no 7º dia da festa. E aqui no 17 fala, durante os 7 dias de festa, ela chorava diante dele. E ele foi lá e contou para ela. Você acha que Sansão não ia saber que foi ela que contou? Aí ele pegou e virou e falou assim, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, ou seja, se vocês não tivessem ameaçado a minha mulher, nunca teriam conseguido decifrar o enigma. E Sansão ficou furioso. No versículo 19 diz assim, então o Espírito do Senhor pousou em Sansão. Novamente, você viu, gente? De tal maneira que ele foi à cidade de Escalon, matou 30 homens de lá, tirou trajes de festas e camisa que vestiam, e ele entregou aos que decifraram o enigma. Gente, ele foi lá numa cidade, porque assim, não era uma pessoa só, não era eu vou dar esse aqui para você, não, ele tinha que dar para 30, não para uma pessoa, 30. E aonde ele arrumar 30 trajes de festa? Ele fez o enigma, mas ele não pensou na possibilidade dos filisteus ter acertar o enigma. O que ele fez? Então ele ficou tão assim enfurecido, sabe, que ele pegou, desceu para uma outra cidade, matou 30 homens e tirou a roupa e deu para os filisteus. Enfurecido, porém, Sansão deixou a sua mulher e voltou para a casa do seu pai. E aí se passou-se o tempo, ele ficou na casa dos pais. E aí, né, como se diz, né, a poeira baixou, tudo se acalmou. Ele falou assim, bom, agora eu vou lá ver minha mulher, conversar com ela, fazer as pazes, vou acertar tudo certinho. E aí ele pegou e voltou para casa para procurar a mulher, para pedir desculpa e fazer as pazes. E quando ele chegou lá, em Tímina, procurou o pai da moça. Aí no 20 diz assim, e a mulher de Sansão foi dada a casamento a um homem que tinha sido padrinho de casamento de Sansão. A mulher de Sansão foi dada para outro homem. Assim, como assim? Foi lá e deu a mulher para outro homem. E mais, um homem que foi padrinho. Se foi padrinho de casamento, ele era amigo. Como assim você dá a sua mulher para o pai da mulher para outra? E foi assim que aconteceu a virada de chave de Sansão. Sansão virou-se, sabe, a vida dele virou assim uma bagunça, porque ele fez uma charada que não precisava ter feito. Ele fez um enigma, né, esse enigma. Ele ofereceu coisas que não tinha. E ele ofereceu. Ele matou pessoas que não precisavam ser mortas. E para piorar, quando chega não tem nem mulher. E que a gente possa estar refletindo nos nossos atos. Todos os nossos atos temos uma consequência. E essa foi a consequência de Sansão no momento, né? De coisas que eles não precisariam fazer. E ele teve essa consequência. No capítulo 15, a gente vai para na semana que vem, no capítulo 15, e aí a gente vai começar a ver o que vai mais acontecendo com Sansão. Quantas coisas vai acontecendo com cada consequência de Sansão. Mas tudo tem um propósito. Tudo foi
planejado por Deus. Então, cada situação. Aí a gente faz aquela pergunta, né? No começo, mas Sansão viu a mulher lá, filisteia, e se apaixonou e quis casar porque quis. E aí a gente vê no versículo 4 que fala, né? Que era um propósito do Senhor. E aí a gente continua se perguntando, será que ela dada em casamento para o padrinho, será que também não foi um propósito? Será que não tinha a mão do Senhor aí também nessa situação? A gente vai saber na semana que vem. Gente, obrigado por vocês estarem assistindo comigo, ter ficado aqui comigo até agora. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Que a próxima semana que vem seja uma semana também abençoada. Vou deixar para vocês um versículo chave a gente estar refletindo durante essa semana, que está em Provérbios 3, 5 e 6. Abre a palavra, dê um pouco mais de profundidade e diz assim no 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. No teu próprio entendimento. Estribes é apoiar ou confiar em alguém ou em algo. Então fala, confie somente no Senhor, todo o seu coração de verdade. Não confie em si, não confie em homens, não confie em algo. É somente no Senhor. E no 6 diz, reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Veredas é caminho, é rota, direção, tanto física quanto espiritual. Então, se a gente está no caminho do Senhor, a gente reconhece que o Senhor, ele endireita tudo, toda a nossa direção, o nosso caminho, a nossa rota. Então, a gente tem que estar confiando no Senhor, a gente tem que estar reconhecendo Ele. Que essa semana seja uma semana cheia de bênção. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Vai ser Juízes 15. Para a gente dar uma a penúltima continuidade na história de Sansão, porque são só 4. Para a gente saber o que está acontecendo ali com Sansão. O que vai acontecer com ele ali agora, hein? Então, até o próximo vídeo. Beijo e ficam com Deus.